Eu glorifico a Deus pela vida dos senhores, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 13. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos 100 e com todos os príncipes. E disse Davi à congregação de Israel: se bem vos parecer, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sião até o Egito, até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, e dali de Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes e com tamboris, e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez retirar a casa de Obed-edom, um geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos para te adorar, para te louvar, para te exaltar. Vamos pregoar a tua palavra agora, Senhor, que não sejam minhas palavras, mas as tuas palavras, e que tudo que for falado aqui desse altar, meu Deus, venha entrar em nossos corações e fazer morada, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Podeis assentar, dando glória a Deus. Amém. Hoje é culto de missões, amém, amados? E aqui é uma das missões que o grande rei Davi propôs em seu coração em fazer, que era trazer a arca do Senhor para a cidade de Jerusalém, para Sião, onde estava a cidade de Davi. E Davi, quando você estuda a história do rei Davi, ele sempre vai consultar a Deus em tudo que ele vai fazer, ele sempre vai consultar a Deus. Um dia ele está morando em Ziglag e aquela cidade ela é invadida pelos amonitas, pelos amalequitas, enquanto Davi estava em excursão para combater junto com o rei. E quando ele retorna para sua cidade, os inimigos tinham levado os seus bens, seus animais, suas esposas, seus filhos. E a Bíblia vai dizer que quando eles veem aquela situação, eles choram demais a ponto que não tinham forças. E Davi ele vai se entristecer por aquilo, e o povo vai se voltar contra Davi a ponto de quererem apedrejar ele até a morte, mas não fazem. E quando a gente pensa que Davi vai puxar da espada para matar seus irmãos, ele não faz isso, ele vai orar. E ele vai perguntar assim para Deus: Senhor, eu irei contra os amalequitas? E aí a palavra do Senhor vai dizer que Deus responde através do sacerdote de que ele iria. E ele pergunta assim: o Senhor vai me entregar nas minhas mãos o inimigo? E Deus responde pela segunda vez que iria entregar o inimigo nas mãos de Davi.
E assim Davi vai vivendo a sua vida, sempre perguntando para o Senhor como ele faria as suas missões. Mas quando a gente chega aqui no capítulo 13 de 1 Crônicas, é pela primeira vez que Davi ele não vai consultar a Deus para fazer alguma coisa. Ele vai consultar seus capitães de 1000, seus capitães de 100, os príncipes e os nobres de Israel. E ele vai dizer assim: o que vocês acham de trazermos a arca do Senhor para nós? É a primeira vez que Davi deixa a palavra de lado e vai fazer a missão sem o dono da missão. Vai fazer a missão sem a palavra de Deus. E não há missão sem a presença do Senhor. E não há missão se não for baseada na palavra de Deus. E assim ele vai e faz. A arca, todos nós sabemos que a arca representava a presença de Deus para eles. Era um utensílio mais sagrado do tabernáculo de Moisés. Era o único objeto que não tinha réplica e não poderia ter. A palavra do Senhor dizia que todos, o candelabro, a mesa, o altar, poderia ter réplica. Salomão até faz vários candelabros e mesas e altar de incenso e de sacrifício. Mas a Arca da Aliança era o único item do tabernáculo que não tinha uma réplica. Ela seria para sempre ali para o povo de Israel. Ali representava a presença do Senhor, até onde Davi vai falar aqui, que ali o Senhor se manifestava na tampa da arca, em cima dos querubins. A arca ela tinha sido perdida um pouco antes dessa época aqui, uns 60 anos antes, numa batalha, quando o povo de Israel vai batalhar com os filisteus. E aí eles estão bem longe também dos caminhos do Senhor, eles estão longe de fazer a vontade de Deus. Eli era o sacerdote da época. Seus 2 filhos, a gente sabe bem da história, Ofínias e Finéias, eram 2 rebeldes que só se aproveitavam do povo de Deus. O povo vai entrar em batalha contra os filisteus, e aí eles perdem. A Bíblia vai dizer que 4.000 homens caem mortos do povo de Israel por causa dessa batalha. E aí alguém tem a ideia dizendo assim: vamos trazer para nós a arca aqui para dentro da batalha, para o meio da batalha, vai que Deus vai nos dar a vitória. Só que também dessa vez Deus não estava naquela missão. Deus não estava naquela missão. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos fazendo coisas conforme o nosso pensamento, conforme a força do nosso braço, e esquecendo do principal, que é o nosso Deus e sua palavra. A palavra de Deus é muito importante, amados. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer de acordo com a palavra do Senhor. O salmista diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. É como se ela fosse uma lanterna que vai mostrando esse caminho que nós andamos, e muitas vezes no meio de trevas é a palavra do Senhor que vai clarear para onde vamos dar o próximo passo. O povo está no meio da batalha, achando que vão ganhar. Aí Ofínias e Finéias mandam trazer a arca. Quando a arca chega, o povo começa a bradar, a glorificar, mas eles só queriam um escape. Eles só queriam uma porta aberta, uma provisão de Deus para aquele momento. Eles não estavam vivendo debaixo da bênção, eles estavam vivendo debaixo de um escape. Eles não estavam vivendo para agradar o Senhor. Eles estavam vivendo assim: Senhor, nos abençoa, porque precisamos muito. Eles não estavam vivendo assim: Senhor, nós te adoramos, se o Senhor fizer, amém, se o Senhor não fizer, amém. Eles estavam fazendo aquela batalha ali só para ter um escape de Deus. Quando a arca de Deus chega no meio do arraial, eles vão gritar, vão bradar, vão glorificar. Quando os filisteus escutam aquele brado, aquele alarido no campo dos hebreus de Israel, eles vão ficar com medo. Eles vão dizer assim: os deuses desceram para batalhar contra nós. Os deuses que livrou o povo hebreu lá do Egito, eles desceram, e é Deus no plural mesmo, desceram para batalhar contra nós. Aí eles vão ficar meio com medo, mas aí se levanta um dos reis deles, que eram 5, e vai dizer assim: filisteus, lutem bravamente, varonilmente, ainda que seja contra os deuses, não se tornem escravos do povo hebreu. Os filisteus vão, batalham, vencem, levam a arca embora. Nós sabemos bem essa história. Colocam a arca no templo de Dagon.
achando que Dagon tinha vencido o Deus dos hebreus, os deuses dos hebreus. Só que eles esqueceram que não são deuses no plural, é um só Deus, Criador dos céus e da terra, e Ele está aqui essa noite, ouvindo a tua oração, recebendo a tua adoração, e no tempo certo Ele vai te responder. Eles colocam a arca da aliança no templo de Dagon. Quando no outro dia eles vão zombar, porque eles achavam assim que Dagon tinha vencido a guerra, eles vão encontrar Dagon de cara no chão, como se estivesse adorando diante da arca. Aí eles levantam, opa, deu um vento forte, de repente aqui a estátua caiu. Quando eles vão no outro dia, ela está toda cortada e ninguém sabe até hoje. Eles não sabem, mas nós sabemos quem foi que cortou a estátua de Dagon. Pois bem, os filisteus devolvem a arca. Eles não sabem como devolver. Eles colocam num carro. Junto com a arca, eles mandam imagens de ouro, representando as enfermidades que eles tiveram. E Deus vai guiando a arca. O problema é que Davi, quando ele vai trazer a arca para Jerusalém, ele também usa um carro. Os filisteus usam um carro para trazer a arca para dentro de Israel. Davi também vai usar de um carro para trazer a arca para Jerusalém. Só que o povo lá fora, lá no mundo, eles não têm obrigação de saber da palavra. Mas nós temos a obrigação. Davi tinha a obrigação de saber a palavra. Os filisteus, quando vão mandar a arca para Israel, eles dizem assim, vamos colocar uma junta de bois, vamos colocar numa carroça um cofre, encher o cofre de ouro, que eram as imagens que eles fizeram, e vamos ver para onde é que vai esses bois. E eles vão certinho para a cidade de Abinadab, vão certinho, sendo guiados, o próprio Deus. E parece que dá certo, porque eles não tinham compromisso nenhum com Deus. Mas a palavra do Senhor dizia, estava escrito que todos os outros utensílios do templo poderiam ser carregados, mas a arca só os sacerdotes, os filhos de Arão, tinham que carregar, e outra no ombro. Quando Moisés mandou Bezalel fazer a arca, ele diz, a arca tem que ser desse tamanho, dessa altura, dessa largura, dessa profundidade. Essa madeira é a madeira de acácia, é uma madeira ruim de se trabalhar, tem todo o significado. Mas Deus falou, é essa madeira que eu quero e vocês vão revestir a arca de ouro. E para transportar a arca, vocês vão pegar 2 varas folheadas a ouro, vão colocar nas argolas e vão 4 sacerdotes, 2 na frente e 2 atrás, e vão carregar a arca dessa forma. Porque a minha presença tem que ser carregada pelo homem, a minha presença tem que estar na vida do homem. E assim a arca foi transportada por todos os lugares. Quando Ofines e Finéias, filhos de Eli, perdem a batalha, morrem, os filisteus pegam para si a arca, dá tudo errado para os filisteus, porque eles vão adoecer, eles mandam de volta a arca. Vai para Kiriat Zearim, para a casa de Abinadab, a arca fica mais de 60 anos esquecidas. Samuel assume como juiz. Depois de Samuel vem Saul. Saul passa 40 anos reinando, se esqueceu da arca. Vem Davi e assume. Davi já está mais de 10 anos lutando para ser rei de Israel. Aí ele vai se lembrar da presença do Senhor. Ele vai dizer assim, vamos trazer a nós a arca do Senhor. Vamos trazer para dentro de Jerusalém a arca do Senhor. A ideia era boa, era excelente. A arca estava esquecida, era o principal o instrumento de dentro do tabernáculo. O principal. Ok, vamos trazer, vamos. A ideia é excelente, porém a execução foi errada. Davi não procurou a palavra do Senhor para executar a missão. Davi não consultou a Deus como ele sempre fazia. Ele vai consultar os homens. Agora ele já não era mais aquele
menino que tocava a harpa, aquele estagiário de Saul. Não, não. Agora ele é o grande rei Davi, o que mata milhares, dezenas de milhares, o matador de gigantes. E parece que Davi cresceu tanto e ele vai se esquecendo de ser humilde e ele vai esquecendo de quem colocou ele ali. Ele que era o compositor de boa parte dos salmos da Bíblia, vai esquecendo que ele tinha que consultar a própria Bíblia para poder fazer a vontade de Deus, fazer a missão que o Senhor deu a ele. E quando ele vai executar, ele vai com a sua coroa, ele vai com o seu manto de rei, e ele usava um manto vermelho, que significava que ele era rei e general. Ele vai com a espada de Golias na sua cintura. Ele chama todos os seus capitães, seus generais, e vai lá o grande rei Davi, todo empinado. Aí ele manda fazer a melhor carroça, ele manda pegar a melhor junta de boi, e diz assim: coloquem nessa melhor carroça, junto com essa melhor junta de boi, porque eu, o grande rei Davi, quero a arca em Jerusalém. A ideia era boa, era excelente, mas a execução sem a palavra de Deus, sem estar guiado pela palavra de Deus, tendia a dar errado e dar errado. Em determinado momento o boi vai tropeçar e usar na sua inocência, vai tentar segurar a arca para que ela não caia. Aí Deus vai romper, usar pelo meio. Vai matar o guerreiro ali inocente, que não tinha nada a ver com aquela história. Davi, quando ele vê aquela situação, que tudo está dando errado, quando ele está trazendo a arca, ele vai cair em si, ele vai dizer: como eu vou trazer a mim a arca do Senhor? Como trarei a mim a arca do Senhor? Ele fica com medo, ele fica apavorado. Ele diz assim: deixa na casa de Obed-edom. E a Bíblia vai dizer que 3 meses a arca vai ficar na casa de Obed-edom. E Obed-edom é muitíssimo abençoado, ele e a sua família. Obed-edom, sem querer, sem esperar, quanto menos ele esperou, a presença de Deus chegou na casa dele. Eu não sei quanto tempo Obed-edom estava orando, mas uma hora alguém bateu lá na porta. Opa, quem é? É o rei Davi. Eu queria saber se a arca do Senhor pode ficar aí na tua casa. Aí Obed-edom é a presença de Deus. Ele disse: é a presença de Deus, ela tem lugar seguro aqui dentro. E a Bíblia vai dizer que tudo começou a dar certo, tudo começou a funcionar na casa de Obed-edom, desde o primeiro dia que a presença de Deus esteve naquele lugar. Quer ver as coisas darem certo na tua casa? Quer ver o casamento dar certo? Os filhos entrarem para o caminho do Senhor? Leva a presença de Deus, leva a presença de Deus para a sua casa ainda hoje. Se Obed-edom plantava e não dava certo, ele plantou e a bênção de Isaac estava lá com ele 100 vezes mais. Porque ele orava, acontecia. Por quê? Porque ele reconheceu a presença de Deus dentro da sua casa. Tem gente que está há anos e nada acontece. Abinadab, mais de 60 anos com a arca dentro da casa dele. E a Bíblia não fala se Abinadab foi abençoado ou não. Mas a Bíblia vai dizer que bastou 3 meses. E Obed-edom foi muitíssimo abençoado. Davi, ele vai estudar. Pode aplaudir o Senhor. Amém, amados? Davi vai estudar a palavra do Senhor. Ele vai consultar agora as pessoas que deveriam ser consultadas, os sacerdotes. Está assim de gente duvidando dos pastores desse ministério, do bispo, da bispa. Será que eu falo? Será que vai ter um bom conselho? Meu irmão, pela falta de conselhos, a palavra do Senhor vai dizer que o povo perece. Pela falta de conselhos, aí não pede conselho de ninguém, não busca uma orientação de ninguém, aí vai dar tudo errado. Aí quando está tudo errado, rapaz, será se dá para orar por mim, porque está dando tudo errado? Meu irmão, vamos aprender aqui hoje. Busque primeiro o Senhor. Busque primeiro conselhos no Senhor. Busque primeiro obedecer a palavra do Senhor. Quando Davi ele vai estudar, e a palavra do Senhor tem que ser estudada.
Eu digo lá na igreja sempre que a Bíblia ela tem que ser igual um garimpeiro. Você sabe como é que o garimpeiro faz? Ele demora para achar ouro, mas ele não para até ele achar o ouro. E quando ele acha o ouro, ele diz assim, rapaz, eu achei uma jazida. E ele continua cavando, cavando cada vez mais, porque ele sabe que dali vai sair cada vez mais ouro e ouro. Assim é a palavra do Senhor para nós. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca, mais você vai encontrar. E nela testifica de Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quer ver as coisas darem certo para você? Leia a palavra, estude a palavra, viva a palavra, tenha a palavra. Ah, pastor, mas tem livro bom do filósofo tal, do coach tal, nada vai superar a palavra de Deus. Não, mas tem ali o fulano, o obreiro tal que ora por revelação. A maior revelação está aqui, a palavra de Deus. Não, mas eu vou no culto tal, porque lá Deus vai falar comigo. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra de Deus. Ela é a voz de Deus falando para a igreja. Ela vai te ensinar, ela vai te exortar, ela vai te dar vida. Quer santificação? Leia a palavra. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela é luz, é a palavra. Ela é santificação, ela é alimento. A palavra, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas leia com fé. Eu era um camarada muito explosivo. E quando eu determinei ler o Novo Testamento todo, eu vi que a minha vida tinha mudado muito, muito, muito. Mas eu li com fé, eu falei, Senhor, tua palavra diz que eu vou ser santificado se eu ler a tua palavra, então eu preciso disso. E eu li com fé, e eu ensinei isso para a igreja uns anos atrás. E eu falei, olha, se você ler a palavra com fé, a sua vida vai mudar. E a irmã foi, leu. Aí depois chegou comigo e disse, obreiro, não aconteceu nada na minha vida. Eu falei, a culpa é minha, minha irmã? Não, é sua que não leu com fé. Tem que ter fé, amados. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora Davi vai estudar a palavra. Ele vai consultar os sacerdotes aqui no capítulo 15 de 1 Crônica. Ele vai perguntar, como vamos trazer a arca do Senhor para Jerusalém? E alguém vai dizer assim, é bom o senhor fazer uma tenda. Rei, é bom o senhor fazer uma tenda, preparar o lugar. Quando o senhor ia trazer, o senhor ia colocar a arca onde? Eu não pensei nisso. Aí ele vai e faz uma tenda. Aí ele disse, rei, outra, só os filhos de Arão podem carregar a arca. Não é boi, não é carroça, rei. Rei, diante da presença do Eterno, todos têm que se curvar. O maior é ele. Aí o que Davi faz? Tira a sua coroa, tira o seu manto real vermelho, tira a espada de Golias que ele andava. Aí ele chega humildemente lá com os filhos de Arão. Vocês podem me emprestar uma roupa de vocês? Aí a Bíblia vai dizer que ele vestiu um vestido de linho que só os sacerdotes carregavam. Ele disse assim, vocês podem me emprestar uma estola também? Aí ele vai vestir roupas de adoração, roupas que louvavam ao Senhor. Ele já não vai mais se acompanhar dos grandes generais, apesar deles irem também. Agora ele vai dizer assim, os mais importantes aqui são os sacerdotes, porque o serviço de trazer a arca cabe a eles. Está assim, eu acho que aqui em São Paulo não, mas lá em Manaus está assim de gente que não respeita mais os pastores, que não respeita mais os obreiros. Porque vê de cabelo branco, aí isso aí já está velho demais. E estão perecendo. E estão adoecendo. Porque se levanta contra. E a gente tem visto isso. Eu acho que aqui em Campinas não tem. Graças a Deus. Respeite. Não, mas eu sou mais inteligente que o meu pastor, eu sou mais esperto que o bispo, eu tenho mais força que ele. Não, se eu tivesse na frente desse serviço, eu ia fazer ei. O próprio rei Davi reconheceu que ele era mais forte, ele tinha mais dinheiro que os sacerdotes, ele era mais hábil nas espadas.
ele era mais hábil escrevendo poesias, mas ele sabia que aquele serviço não era dele. Ele tinha uma limitação. Ele podia ser o grande rei Davi, o poderoso, o matador de gigantes, o que derrubou milhares e milhares, mas ele sabia que tinha um sacerdote acima dele. Respeite seu sacerdote, honre o sacerdote que Deus colocou sobre você, e a sua vida vai mudar para melhor. Glória a Deus. Ele reconheceu. Vai de novo ele lá na casa de Obed-edom, sem coroa, sem espada, sem coturno de guerra, de pé, roupa de adoração, honrando o sacerdote e os que faziam o serviço do Senhor. E diz lá para Obed-edom: Obed-edom, a gente veio levar a arca de volta. Vamos levar agora para Jerusalém. Mas agora a gente vai levar da forma correta. Aí Davi, todo humilde, se baixa a cabeça. Por favor, sacerdotes, entrem. Aí agora vai lá o sacerdote. Coloca as varas nas argolas. Se agacha. Cada um tem que se humilhar diante de Deus. Coloca no ombro, se levanta e vão andando. Para onde, rei? Em Jerusalém, aonde eu levantei uma tenda para o Senhor. A tenda, amado, significa algo móvel, algo que dá para se transportar, algo que dá para se mover. Amós 9:11, há uma profecia que diz assim, que o Senhor nos últimos dias irá reerguer, levantará o tabernáculo ou a tenda caída de Davi. A tenda era algo móvel. O Senhor não habita mais só naquele templo lá de Jerusalém, que agora só tem as ruínas. Você é essa tenda que está escrita lá em Amós 9. Você é esse tabernáculo. Aonde você for, leve a presença do Senhor. Aonde você for, fale do Senhor. Aonde você for, no trabalho, na escola, aonde você for, leve a presença do Senhor. Ah, pastor, mas será que as pessoas ainda querem ouvir? Está sim de gente querendo ouvir a palavra do Senhor. O problema é que a gente acha muitas vezes que é só com o microfone na mão. Não, mas eu queria pregar e não me dão uma oportunidade. O que não falta é oportunidade. O que não falta é oportunidade. Tenha isso na sua mente, você é a tenda que o Senhor quer levantar nesses dias. É a tenda onde está a presença do Senhor. É você. É você. Não, mas eu queria dar um estudo. Aí é só que a gente quer plateia. Não, para um só. Eu e minha esposa, nós demos estudo para uma menina só, sobre o batismo. A gente viajou de madrugada de terça para quarta, às 10:30 da noite, estávamos fazendo o batismo dela. Não tinha plateia. A pequena pegou a Bíblia e disse: mas pastor, a Bíblia diz assim. E eu digo: então vamos lá, abra lá e vamos ler. E com muita paciência e amor, explicar as escrituras, sem plateia. Sem ninguém ver, sem foto, sem nada. Mas um Deus no céu vendo. Um Deus no céu vendo. Às vezes não precisa você falar nada. Nós temos um trabalho, eu e minha esposa, de fazer cortinas. E ela faz e eu instalo. E numas dessas eu cheguei numa casa, tinha um altarzinho com as imagens. A cliente era católica, para mim tanto faz. Ela sentiu algo, eu nem falei que eu era crente. Ela foi logo falando: pastor, antes do senhor. Eu nem falei para a mulher que eu era pastor. Ela disse assim: pastor, antes do senhor ir embora, o senhor pode orar por mim. Eu não sei quem disse para aquela mulher que eu era pastor, mas a presença, a arca que está em nós, está em mim. E se você se considerar uma tenda, um altar móvel do Senhor, a presença dele vai se manifestar. Ah, pastor, mas tinha uma imagem na parede. Ah, meu Deus é maior, o meu Deus é maior do que aquela imagem. Aí eu orei por ela, e ela disse assim: estou me sentindo melhor. Outra vez vamos fazer. Você é essa tenda, meu irmão. Dentro de você está a presença de Deus, creia nisso. Minha esposa conseguiu uma cliente também católica. Eu tenho que medir bem as palavras porque está na live, né?
tinha imagens na casa dela, minha esposa está aqui. Conhecemos o esposo dela, o esposo faleceu. Um dia ela sabia que nós éramos crentes. E ela queria muito que a gente fosse lá. E como desculpa, ela pediu para a gente fazer um orçamento. E a gente foi muito alegre, achando que era orçamento, ia ganhar. Só que era algo bem mais valioso que dinheiro. E aí, quando nós chegamos lá, ela começou a chorar e contar como ela estava triste e tal, porque tinha perdido o esposo. E foi, e esqueceu do orçamento. Aí ela levou a gente embaixo, no andar de baixo. Ela disse bem assim para nós: olha, todas as vezes que eu vou subir essa escada, escute, amado, isso foi real, tá? Minha esposa lá atrás, que não me deixa mentir. O meu marido para bem ali, o marido dela tinha falecido. Ele para bem ali e faz: psiu, como é que você está? Ela disse: eu tenho medo. Eu subo a escada quase correndo. Às vezes ele faz bem assim, ó. Aí ela disse assim: a vizinha espírita veio aqui e disse que eu tenho que ir para a mesa branca, porque ele quer falar comigo. Ele tem um recado de Deus para mim. Aí vai lá com muita paciência, com muito amor, e através das escrituras, ensinar para ela que não era o marido dela, sem magoar, sem machucar. Quando ela entendeu, aí fomos orar e repreender, porque entendemos pelas escrituras que aquilo ali não era de Deus. E repreender. Dias depois, a minha esposa entra em contato com ela e pergunta: como a senhora está? Ela disse: irmã Elisama, eu estou muito bem, eu estou conseguindo dormir bem, ele já não aparece mais na escada, não tem ninguém mais batendo na parede, agora eu sinto paz, eu sinto uma paz para poder dormir, e nós glorificamos ao Senhor. Pastor, ela aceitou Jesus? Não. Ela não aceitou Jesus? Não. Mas não sou eu nem você que convence. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem. O meu trabalho, o teu trabalho é ter a presença e pregar a palavra. 2 meses depois, de novo, ela mandou uma mensagem. Outro orçamento, só que nunca fechava os orçamentos. Agora era a irmã dela que estava passando pela situação. Ela queria outra oração. Aí ela diz assim: te abre com os pastores, falando para a irmã dela, te abre com os pastores aí, porque eles vão orar por ti e tu vai se sentir melhor. Aquela mulher entendeu, amados. Seja a tenda do Espírito Santo. Tenha dentro de você a presença do Senhor. Davi, ele faz a tenda em Jerusalém e manda buscar a arca na casa de Obed-edom. Agora ele vai com humildade, agora ele vai através da palavra, entendendo, obedecendo, sabendo que tinha um sacerdote acima dele. Sabendo que ele não podia fazer tudo a seu bel prazer, o que tem gente sendo derrotado, achando que é maior que o seu sacerdote. Não é brincadeira. Quando ele faz isso, a Bíblia vai dizer que ele vai juntar 7 bois e 7 carneiros. E quando os sacerdotes davam 6 passos, ele sacrificava. Quando ele viu que eles estão bem avançados, que ele vê que está dando certo, que a arca está entrando, que ele está agradando a Deus, está fazendo tudo certo, a Bíblia vai dizer que ele vai saltar de alegria, ele vai pular de alegria. É dessa forma, amados. É dessa forma que nós devemos buscar a presença do Senhor, com humildade, com alegria, com renovo, com dedicação. Só que tem algumas coisas, amados, que a gente planta e a gente tem que colher. Quando ele vê que tudo isso dá certo, ele diz assim: eu vou fazer um templo agora para o meu Senhor. Deus tinha se agradado demais da tenda, demais. Aí ele vai dizer assim: agora eu vou fazer um grande templo para o meu Senhor. Outra vez ele não consulta, mas ele vai lembrar do profeta. O profeta, Natan, vai chegar e vai dizer assim para ele: faça conforme o teu coração. Só que nem o profeta, nem o rei consultaram a Bíblia e o próprio Deus. Quando é de noite, Deus vai e fala para o profeta: volta, fala lá para Davi, que eu não pedi nada para ele não. E outra, ele não vai fazer nada para mim não. Meus irmãos, nunca passem diante de Deus.
Que sejamos como Moisés, que diz assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Se a tua presença não for na frente, nós não vamos dar um passo daqui. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Deus estava dizendo para Moisés: olha, Moisés, vocês vão atravessar o deserto, vão chegar em Canaã, mas eu não vou acompanhar vocês. Eu vou mandar um anjo poderoso. Eu vou mandar a coluna de fogo de noite, a nuvem de glória de dia. Eu vou abrir o mar, eu vou fazer sinais e maravilhas, mas eu não vou com vocês. Sabe o que Moisés viu? Eram grandes benefícios, eram coisas extraordinárias. Mas ele para e diz assim: se o Senhor não for, nós não iremos. Se o Senhor não estiver, nós não iremos fazer nada. Meus irmãos aqui de Campinas, tenham a palavra de Deus como lâmpada e tenham o próprio Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Consulte a Ele em tudo que forem fazer. Continue fazendo as missões. Tem um povo que precisa das missões que são realizadas aqui nessa cidade. E vocês sabem bem do que eu estou falando. Mas sempre façam para a glória de Deus, consultando a Ele, glorificando a Ele. Ah, mas eu trabalho tanto, pastor, e eu não sou reconhecido em nada. Tem um Deus no céu que não deve nada para ninguém. Para ninguém, para ninguém e para ninguém. Um dia Pedro vai falar assim: Senhor, por ti nós deixamos esposa, famílias e trabalho, e isso e aquilo. Jesus olha para ele e diz: ei, Pedro, eu vou recompensar 100 vezes mais nessa vida e na vida que há de vir. Se está cansada do trabalho, se você está cansado ou cansado da batalha, não pare, não desista. Se está difícil, se falta o financeiro, não desista. Se está doente, não desista. Persevere, continue. Uma vez eu fazia muitas vigílias, eu parei até mais. E eu estava até falando para a bispo que numa dessas vezes eu fiquei doente de malária. E depois eu peguei 5 malárias seguidas, de febre que você delira mesmo. Isso atrapalhou muito a nossa vida financeira. Um dia minha esposa me chamou de manhã com muita sabedoria, com muita calma e muito amor. Ela disse assim: amor, não está bom de você parar um pouco? Não tem só você de obreiro, não. Para um pouquinho. Olha como é que está a tua saúde. Olha como é que está a situação aqui em casa. Aí eu parei, baixei a cabeça, sentado assim, a gente acabou de acordar. Aí eu disse para ela: tá bom, nega, tu tem razão, nega. Eu vou parar. Aí eu já ia me levantar para ir no banheiro. Eu disse assim: mas nega, eu não aguento parar, não. Tem um negócio que queima aqui dentro, que não me deixa parar, não. Aí ela começou a chorar. Ela disse: mas olha teu fígado. Aí eu disse para ela: se eu tivesse 1000 fígados, eu ofertaria todos os 1000 ao Senhor. Porque eu sei da onde Ele me tirou. Não julgue minha esposa, não, que minha mulher é uma mulher de Deus. Ela só estava preocupada. Ele vai te recompensar de uma forma ou de outra. Às vezes eu mesmo parei e pensei assim: pastor, eu vou dar uma parada. Nem foi ela que falou. Não, vou parar. Não vou parar, vou dar, tá demais, eu não sou o único obreiro. Fui dormir determinado a parar. 3 horas da manhã, certinho, 3 da manhã. Não era 2h59, nem 3h01, o Espírito Santo. Acorda aí, guerreiro. O casamento do fulano de tal está em crise, ele pediu para tu orar. Acorda aí, guerreiro, aquele jovem que está passando necessidade, está atrás de uma porta de emprego. Acorda aí, vai orar. Aí aquele homem que foi dormir dizendo assim: eu vou parar, eu vou desistir, nada, se levantou. Não tem como a gente parar, eu já vim longe demais, não tem como mais olhar para a mão do arado. Aí você se levanta com sono. Aí vai na beira da cama, bem baixinho, para a esposa não ouvir. Aí se ajoelha e começa a orar: Senhor, o casamento do fulano de tal.
Ele está para se separar, mas não deixa separar não, Pai. Entra com providência, Senhor. O jovem tal, ele precisa de uma porta de emprego aberta. Abre essa porta de emprego. Aí dias depois, aquele varão que pediu a oração diz: ei, pastor, meu e minha esposa estamos igual 2 namorados agora, igual 2 jovens. Aí aquele jovem que estava pedindo uma porta de emprego está perguntando: pastor, qual é o Pix da igreja? Porque eu vou doar o meu primeiro salário, porque o Senhor abriu uma porta para mim. Ei, não pare não. Não deixe de fazer a obra não. Seja essa tenda cheia da presença de Deus. Faça a obra de Deus. Tenha pessoas precisando da tua oração. Tem pessoas que se espelham em você. Não busque o reconhecimento não. Só faça, meu irmão, só faça. Só faça. Só faça. E Deus vai te recompensar no secreto. Só faça. Só faça. Eu sou ruim do fígado agora por causa das malárias. A malária arrebenta o fígado. Até o meu coração está com problema por causa do remédio da malária. Mas, meus irmãos, eu vou dizer aqui diante de Deus, Ele sabe que eu não minto. 1000 fígados eu doaria para Ele se eu tivesse. 1000 corações, porque eu sei de onde Ele me tirou. E a palavra do Senhor diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Se você foi muito perdoado, então muito ame. Faça a obra do Senhor, faça com vontade, faça com dedicação, faça mediante a palavra do Senhor. Mude. Eu creio, amados, que eu senti a presença de Deus tremendamente aqui. Eu já vou encerrar e vou passar o microfone para quem é de direito. Durante os louvores eu senti uma presença, falei em línguas e eu tenho a plena certeza, amados. Eu saio daqui hoje, essa noite, entendendo e sabendo que daqui partirá um grande avivamento que irá inundar o Brasil inteiro em nome de Jesus. Não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de congregar, não pare de ler a palavra. Se está em guerra é porque a vitória é certa e o Brasil está esperando há muito tempo por esse grande avivamento e eu creio que vai sair desse altar. Não tem como ser de baixo para cima, é de cima para baixo, é o principal altar. É daqui que vai se espalhar para todo o Brasil. E até um pedido que eu faço, não é eu que vou vir aqui trazer não, são vocês que têm que se esforçar um pouco mais, ofertar um pouco mais, orar um pouco mais, jejuar um pouco mais, estudar a palavra um pouco mais, até que esse avivamento seja pleno, seja real e alcance todo o Brasil. Ao Senhor Jesus seja a honra, ao Senhor Jesus a glória, todos os louvores. Muito obrigado, bispo, pela grande oportunidade. Amém.